Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo. Eu sou a professora Joana Fernandes. Vou iniciar com vocês agora mais uma aula de lei orgânica do município de São Gonçalo, tá bom? Tá para vocês aí nossos contatos, não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, né? Expresso Concurso. E também o nosso Telegram, caso você não faça parte ainda. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Qual é a vantagem, professora, de estar lá no Telegram? A grande vantagem no Telegram é que toda vez que nós lançamos uma aula aqui, você vai ser notificado em primeira mão e vai poder já estar se adiantando aí, assistindo a sua aula e se preparando para a sua prova, tá? Gente, vamos lá, vamos para a nossa aula. Lei Orgânica do Município de São Gonçalo, essa é a nossa 21ª aula. Se você ainda não assistiu nenhuma das nossas aulas, vai aparecer um cardzinho aqui para você. Não se esqueça de ir lá, dar sequência, que é a melhor coisa do mundo, é você assistir a aula na sequência, que aí você não vai perder nada, né? Não vai ficar perdido aí em nenhum tópico da matéria, tá bom? Vamos lá, gente, nós estamos falando da responsabilidade do prefeito. Essa é a segunda parte. Na primeira parte, que foi a aula anterior, nós falamos do processo, como é que é o processo na Câmara, quando o prefeito ele é acusado de uma infração político-administrativa. Como é que faz, né, o julgamento, como é que é quando ele é condenado, como é que faz para ele ser afastado, foi tudo explicado na última aula. Nessa aula, nós vamos falar das infrações político-administrativas que estão elencadas na lei orgânica. Quais são essas infrações, tá bom? Então vamos lá, artigo 60 da lei, acompanhando aí comigo, vamos fazer uma leitura. Isso aqui não é muita coisa, mas é legal, né? O que é melhor ainda, né? Que fica mais fácil assimilar. Vamos lá? São infrações político-administrativas do prefeito, aquelas definidas em lei federal. Que lei federal é essa, gente? É essa aqui, tá? Decreto-lei número 201 de fevereiro de 1967. Então, além dessas aqui, que eu já falei para você, gente, se você tiver com muito tempo sobrando, dá uma olhada, você não perde nada. Eu acho muito pouco provável, para não dizer impossível, a banca pedir, tá? Nada disso aqui. Mas é bom você dar uma olhada nesse decreto, se você tiver com tempo, né? Aquilo, né? Dito pelo não dito é melhor olhar, tá? Mas o que a banca deve pedir é o que está na própria lei orgânica, é o que a gente vai ler agora, tá? Vamos lá. Deixar de fazer declarações de bens. O prefeito, gente, ele tem que declarar os bens dele regularmente, tá? Até porque, com isso, as pessoas sabem o seguinte: será que ele está enriquecendo muito rapidamente, né? Ele tem que declarar o que ele tem. Porque um prefeito que, por exemplo, tinha um patrimônio, sei lá, de 100 mil reais quando assumiu a prefeitura, né? Ele vai declarar lá um patrimônio de 100 mil reais. Depois de um ano como prefeito, ele está com um patrimônio de 2 milhões. Quer dizer, vai ter que explicar isso daí, né? Como é que ele enriqueceu tão rápido? Então, o prefeito ele precisa fazer regularmente declarações de bens, sempre que é solicitado. Se ele não fizer, isso é uma infração político-administrativa, ele pode perder o cargo, tá? Segundo, ó, impedir do livre e regular funcionamento da Câmara Municipal. Então, se ele for lá se meter com os vereadores, atrapalhar os vereadores, né? É uma infração. Deixar de repassar no prazo devido o 12º da Câmara Municipal. Professora, que capeta é esse chamado 12º? O 12º, gente, é aquele din-din, tá? É o din-din, vou botar aqui um cifrãozinho, tá? Isso nem é um cifrão, né? Ficou feio isso aqui. Mas deixar lá de passar, ó, vou botar aqui o dinheirinho, tá? O símbolo aqui financeiro. Ele tem até o dia 20 de cada mês. Isso também está lá nas atribuições dele. Ele tem que pegar isso aqui, né? E mandar para quem? Para a Câmara. É a mesadinha, é o dinheirinho dos vereadores. É o dinheirinho que a Câmara tem para a administração, para poder pagar os funcionários, né? Pagar as contas, botar tudo certinho. Isso se chama 12º. Então, se o prefeito, até o dia 20 de cada mês que ele tem, né, que é esse 12º, se ele não passar a mesadinho, o dinheirinho da Câmara, isso é infração político-administrativa, tá? Impedir o exame de livros, folhas de pagamento ou documentos que devam ser do conhecimento da Câmara Municipal ou constar dos arquivos desta.
bem como a verificação de obras e serviços por comissões de investigação da Câmara Municipal e suas comissões permanentes, assim como auditorias regulamentar constituídas. Ou seja, a Câmara Municipal ela tem uma função de fiscalizar o prefeito, de fiscalizar o Poder Executivo. Então, livro, folha de pagamento, todos os documentos, a parte das obras, a Câmara ela vai estar sempre pedindo esclarecimentos, pedindo documentação, indo lá, montando uma comissão para acompanhar uma obra, porque ela tem essa função, tá? Então, o prefeito ele não pode impedir isso, ele tem que dar esse acesso. Tá? Não somente a Câmara, mas auditorias que sejam constituídas para investigar. Tá? Por exemplo, uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Ele vai ter que abrir as portas e deixar que essa auditoria acompanhe. Tá? Acontece, tá bom? Vamos lá. Desatender sem motivação justa a convocação da Câmara Municipal e seus pedidos de informação. Sonegar informações ou impedir o acesso às informações, tá? Então, ele tem que prestar conta, ele tem que dar informação sim, ele tem que se explicar sim. Ele não é autossuficiente, ele não é o bonzão, tá? Que faz o que quer e não tem que dar satisfação, não. Ele tem que estar dando satisfação. Tudo que a Câmara pedir, ele tem que ir lá e prestar essa informação, tá? Retardar a publicação ou deixar de publicar leis e atos sujeitos a essa formalidade. Tá? Então, ele está de birrinha lá com a Câmara e fica lá adiando uma lei que tem que ser publicada. Ele não pode fazer isso. Tá? Ou ele veta ou ele publica. Deixar de enviar à Câmara, no prazo devido, os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual de Investimentos, diretrizes orçamentárias e o Orçamento Anual. O que é isso? É o PPA, que é o Plano Plurianual. Essa minha canetinha tá chatinha, vou arrumar. É o PPA, já falei disso aqui na aula anterior, na aula quando a gente falou das atribuições, tá? PPA, LDO e LOA, são 3 leis que cuidam do orçamento, do planejamento financeiro do município. Quem tem que fazer essa lei é o prefeito, tá? E ele tem um prazo para enviar para a Câmara de Vereadores aprovar. Então, se ele deixar de fazer isso, é uma infração político-administrativa, ele pode vir a receber processo, tá? A gente vai falar mais dessas leis quando a gente falar de orçamento, tá bom? Vamos lá. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Então, ele combinou com a Câmara lá no orçamento que ia gastar o dinheiro de uma determinada forma, só que na prática ele fez tudo diferente. Isso é uma infração, tá? Praticar ato contra a expressa disposição de lei ou omitir-se na prática daqueles de sua competência. Então, tanto fazer coisas contra a lei, né, que a lei diz o contrário, como deixar de fazer algo que a lei diz que deveria ser feito, isso é se omitir, né, no exercício do seu cargo, é uma infração político-administrativa, tá? Vamos lá. Deixar de prestar contas ou tê-las rejeitadas. Então, você sabe que o prefeito tem 180 dias para prestar conta. São 180 dias. Não foi isso que a gente viu lá nas atribuições? 180 dias para prestar conta do que ele fez com o dinheiro do município no ano anterior. Se ele não prestar, é uma infração político-administrativa, ele vai responder a processo. E se ele apresentar, mas essas contas forem rejeitadas pela Câmara, ele também vai responder a processo, tá? Rejeitar quer dizer, olha, suas contas estão erradas ou as suas contas mostram que você cometeu crime, que você não gastou, não usou o dinheiro da maneira devida, tá? Omitir-se ou negligenciar na defesa de dinheiros, bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da prefeitura. Então, a prefeitura, você sabe, ela tem a atribuição de cobrar impostos, tributos, taxas. Então, o prefeito deixa de cuidar para que esses impostos sejam cobrados, ou dar anistia fiscal contra a lei. Ou seja, ele está fazendo o município perder dinheiro, e o dinheiro não é dele, o dinheiro é do município. Então, ele vai responder, tá? Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido nesta lei orgânica, sem obter licença da Câmara Municipal. Então, o prefeito ele tem, né, o prazo lá para estar ausente. Se ele exceder esse prazo, ele também está cometendo a infração, tá bom? Vamos lá.
proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, tá? Ok? Então, o cara tem uma postura que, poxa, que está envergonhando o município, está falando coisas que não tem cabimento, está envergonhando, né? Isso não acontece, mas brincando, né? Mas claro que acontece. Então, se a Câmara decidir, tá? Ou, enfim, um eleitor apresentar uma denúncia de que o prefeito tem se portado de maneira indigna, né? Desrespeitosa ao cargo que ele exerce, ele pode responder a um processo de perder o cargo, tá? Por exemplo, está acontecendo isso na esfera federal, né? Não municipal, federal, que alguns dos pedidos de impeachment aí do presidente Jair Bolsonaro é sobre isso, em algumas posturas que ele tomou, algumas coisas que ele disse, que não estariam de acordo com o decoro do cargo dele, né? Ele não estaria honrando, né, a sua posição. Enfim, mas aí é coisa para eles analisarem lá, a gente cabe estudar, né? Vamos lá. Parágrafo 1º, sobre o vice-prefeito ou quem substitui o prefeito, incidem as infrações político-administrativas que se trata este artigo, sendo-lhe aplicado o processo pertinente, ainda que cessada a substituição. Então, se o prefeito, enquanto estiver substituindo o prefeito, cometeu uma dessas infrações, vai responder. Se, né, a gente sabe que quando o prefeito e o vice-prefeito se ausentam, quem assume? O presidente da Câmara. Se ele lá, exercendo o cargo de prefeito, cometeu uma dessas infrações, ele também responde ao processo, tá? Então, quem estiver na posição de prefeito, mesmo que ele tenha ficado alguns meses e não esteja mais. Vamos supor que o prefeito esteja licenciado de saúde, o vice-prefeito fica 3 meses lá e faz uma besteira, né? Ou comete um desses crimes aí, dessas infrações, né? Crime e infração. Aí, depois o prefeito retorna e o vice-prefeito, né, volta para sua posição. Mas ainda assim, ele vai responder, tá? No ato da posse, o prefeito e o vice-prefeito apresentarão sua declaração de bens, incluídas do seu cônjuge, repetida quando ao término do mandato. Então, ó, ele vai apresentar os bens dele no início do mandato e no final do mandato. E não só dele, do cônjuge, né, também. Por quê? O que acontece? O cara, para não, né, mostrar o seu enriquecimento ilícito, muitas vezes pegava e botava tudo no nome da esposa. Ele era pobre e a esposa era rica, né? Então, tanto ele como o seu cônjuge tem que responder, tem que apresentar os bens, tá? Tranquilo, gente? Então, a gente encerra aqui essa parte. Se você está gostando das nossas aulas, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, ajude aí o nosso canal a crescer, tá bom? Mostrar para vocês agora os nossos materiais para esse concurso. Temos aí nossa apostila de português, são 90 questões comentadas da Banca Selecom, por apenas R$12. Temos também noções básicas de política educacional, são 95 questões por apenas R$20. Temos toda essa parte aqui para a área administrativa, é um combo com 80, por R$80, gente, tem 553 questões. Tá? Se você pegar aqui todo esse material, dá 553 questões para você treinar muito para a sua prova, tá bom? Você sabe que é chegar na tua prova com 553 questões resolvidas e comentadas, que você pode tirar dúvidas, pode aprofundar o conteúdo, consolidar através daquelas questões? Isso é uma vantagem incrível, tá, gente? Tem gente que não faz isso tudo de questão. E você vai estar aí já saindo na frente na sua preparação, tá? Pessoal da área de educação, também temos todo esse material que está aparecendo aí na tela, Fundamento da Educação, Informática, Português, né? Aparecendo na tela, acho que eu falei terra, né? Deve ter saído terra, mas é tela, tá? Aparecendo na tela para você os nossos materiais. Temos o combo para educação nível médio e combo para educação nível fundamental, cada um a R$50, tá? Tudo isso você pode adquirir onde? Lá no nosso site, expressoconcurso.com.br. Se for um valor acima de R$50, você consegue parcelar em 3 vezes no cartão. Se você quiser pagar com boleto bancário, tem o PagSeguro. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Gerou o boleto, pagou, confirmou, mandamos para você o material. E também, gente, pode ser pelo Zap, procurando o professor Magno, ele vai te passar nossas contas bancárias, você faz um depósito, a transferência do valor do material e nós enviamos para você o material no seu e-mail, tá bom? Pessoal, um grande beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda.